Olá, estamos começando mais um Guarda Esportes. Eu sou o Lucas Alencar, aqui do meu lado está o Sergião, ex-goleiro do Ceilândia, do Daruque, já ex-presidente do Ceilândia, vice-presidente do Gama. Ele vai nos acompanhar a partir de hoje nos programas. Então, Sergião, o Brasília já teve 4 grandes clubes, digamos assim, um na primeira divisão, um na segunda e 2 na terceira. Hoje em dia a gente está vivendo uma situação mais crítica, podemos dizer. O Brasiliense correndo risco de cair para a Série D, o Ceilândia na série D. O que você acha que ocorreu essa queda de rendimento dos times de Brasília? Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Vamos estar junto aí ao longo dessa nova jornada. Eu acho que assim, o futebol de Brasília sempre foi um futebol muito forte. Eu lembro do Gama da época de Rodão, Fantato, eu lembro do Brasília de Banana, Péricles, estádios lotados. O futebol tinha a presença de um público bem considerável aqui em Brasília. Chegamos a ter um time na primeira divisão, o Gama, um na segunda, o Brasiliense, e 2 na terceira, o Ceilândia. E eu acho que foi talvez a época áurea do nosso futebol. E entendo que a falta de incentivo, a falta de investimento, a falta de comando vem traduzindo essa nossa realidade hoje, né? A capital do país hoje não tem nenhum representante, nem na Série A, nem na Série B, e agora correndo o risco de não ter nenhum na Série C também. O que é uma vergonha para o nosso futebol, é uma vergonha para a capital da República. Eu acredito que nós temos aqui, Brasília é um exportador de grandes talentos, né? Daqui saíram Santos, Vando, Paulo Vitor, depois numa era mais próxima Lúcio, Kaká, Amoroso. Então produz grandes craques, mas o próprio futebol daqui não se sustenta, né? Vive aí dependendo de esmola, né? Pedindo 70 mil que o BRB dá para os clubes para o Campeonato de Brasília, sendo que dos 12 clubes só 5 ou 6 é que podem receber. E se tratando de futebol profissional, você falar num patrocínio de 70 mil é uma esmola. Isso não significa nada para fazer futebol a nível competitivo. Então eu acredito que o futebol de Brasília passa hoje por um problema de gestão, né? Falta gestão, falta incentivo, falta apoio. E principalmente um apoio efetivo do governo, né? Que o futebol gera emprego, gera renda, são 10 mil empregos indiretos, gera lazer, é uma atividade de inclusão social. Esses jovens que estão começando, estão praticando futebol, você tem aí o infantil, tem o juvenil, tem os juniores, tem o próprio profissional, que hoje menino com 16, 17 anos já está atuando nas equipes profissionais. Então eu acho que realmente precisa ser repensado para que a gente comece a planejar um caminho de retomada dos nossos tempos áureos, do tempo que o futebol de Brasília era um futebol que nos enchia de orgulho. Hoje, realmente, é uma vergonha o que está acontecendo com o nosso futebol. Sim, você vê alguma solução possível para melhorar tanto a situação? Olha, eu acho que tudo começa por uma gestão. Primeira coisa, eu entendo que a Federação de Futebol de Brasília tem que ter uma mudança de 360 graus, tem que começar tudo do zero, tudo de novo. E para isso eu vou dar um exemplo bem simples. A 180 quilômetros daqui, nós temos a Federação Goiana, né, que está a 180 quilômetros de Brasília, e aqui na Federação Goiana, a federação é dona do futebol local, ela dá 600, 700 mil para cada clube para disputar o seu campeonato goiano, para o campeonato goiano. Então cada clube recebe, ela gere todo o campeonato, ela banca as arbitragens, ela dá condição para os clubes, entendeu? E por que 180 quilômetros aqui nós não podemos ter a mesma coisa? Porque é uma federação pobre, miserável, que não dá conta de pagar uma taxa de arbitragem, que não dá conta de colocar nenhum tipo de subsídio para os clubes. Então eu acho que o primeiro ponto é a gestão da federação. Eu entendo que a federação tem que estar na mão de um empresário, de um profissional qualificado, que tenha uma visão empresarial ampla, que faça igual para os seus 24 filiados, não para 1 ou para 2 ou para 3, igual para todo mundo, porque a solução ela vem do trabalho. Você vê, nós fizemos um trabalho no Ceilândia, disputamos 4 campeonatos de Série C, disputamos 4 campeonatos local, uma Copa do Brasil, 2 Taças São Paulo de juniores,
sob a minha gestão e tivemos aí um vice-campeonato de Brasília. 2 anos depois veio o primeiro título e depois veio o segundo título. Ou seja, foram necessários entre 7 e 8 anos de trabalho para se colher um fruto. Essa é a realidade do futebol, é assim que acontece. Então, para que você possa ter um time na primeira divisão novamente aqui em Brasília, vão ser necessários aí entre 5 e 7 anos. Então é necessário que se comece agora essa recuperação, que se comece de imediato a fortificar os clubes, a que você tenha um time forte, para que a gente possa utilizar dessa maravilha que vai ser o Estádio Nacional Mané Garrincha, que eu acho que para Brasília vai ser muito bom. Muita gente critica, muita gente fala que vai ser um elefante branco, eu não acredito. Eu entendo que a hora que Brasília tiver 1, 2 times na primeira divisão, o estádio vai ser maravilhoso para a cidade, porque uma coisa é você sair da sua casa para ir para um estádio e ficar lá no sol, tomando chuva, sem conforto. Outra coisa é você sair da sua casa e ir para um estádio que vai ter um shopping, que vai ter opções de lazer, que a família vai poder estar junta, que você vai se sentir confortável, obviamente, para um grande espetáculo, para uma Série B, para uma Série A. Então eu acho que a gestão do estádio passa pela gestão do futebol de Brasília. Se a gente conseguir dar à federação profissionalismo, dar aos clubes condições de trabalho, com certeza absoluta, nós vamos voltar ao nosso tempo áureo, que foi uma alegria. Eu estava no Gama, né, era vice-presidente, ajudei dei a minha pequena cota de contribuição, quando o Gama foi campeão brasileiro. Pela primeira vez eu vi no estádio de Brasília 53 mil gamenses dentro do Mané Garrincha na final, quando nós obtivemos o acesso, e foi sem dúvida nenhuma um dos dias mais felizes da minha vida, foi aquele dia. Aliás, dentro do futebol eu acho que eu tenho 2 grandes alegrias como dirigente. Uma foi no dia que o Gama subiu para a primeira divisão, e a segunda foi quando o Ceilândia, com o Mauro Fernandes sob o seu comando, dentro da Fonte Nova, com quase 40 mil pessoas, tirou o Bahia da Copa do Brasil e se classificou para a próxima fase. Não posso nem falar que eu fico arrepiado, porque foi assim o grande momento da minha vida dentro do futebol, os 2 grandes momentos da minha vida. Então eu acredito que Brasília tem esse potencial, eu acho que nós temos tudo para ter um futebol de ponta, a gente tem tudo para ser igual a Minas, não vou nem falar de Rio e São Paulo, mas a Minas, a Porto Alegre, temos tudo para isso. Falta só profissionalismo, gestão. A hora que você tiver gestão, tiver comando, tiver profissionalismo, com certeza o futebol de Brasília vai ser resgatado. Agora, assim, dos clubes de Brasília mais famosos, o Brasiliense, o Gama, eu acho que a situação do Gama é o que deixa mais preocupante. O time já foi campeão da Série B, na Série A, hoje não conseguiu nem classificar para a Série D. Você passou por lá na melhor época do Gama. Você vê um motivo para ter caído tanto assim, de uma hora para ter caído da B, da A para B, depois para C, da D, agora nem ter conseguido disputar um Brasileirão? Eu acho o seguinte, quando nós chegamos no Gama, o Gama era um time de Série C, né? O Gama não tinha nada, o Wagner realizou um excelente trabalho, né? Ao contrário do que a gente vê as pessoas falando, muita gente fala do que não sabe. Então, quando você está dentro, você entende o que acontece. E o Wagner pegou um time na Série C e levou até a Série A, né? Eu cheguei um pouquinho depois, o time já estava na Série B, quando eu estive junto com o Wagner. Mas assim, eu acompanhei o trabalho do Wagner. E profissionalmente falando, sem dúvida nenhuma, o Wagner foi um dos grandes dirigentes do futebol de Brasília, indiscutivelmente. Ele foi o primeiro presidente a botar um time na Série A do Campeonato Brasileiro e lá permanecer por 2 ou 3 anos, se eu não me engano, até aparecer aquela palhaçada que foi feita com o Botafogo, que tentaram tirar o Gama na marra da primeira divisão, não foi dentro de campo, foi fora de campo. Então eu acredito que ali o Gama teve uma época de ascensão, teve uma época de crescimento, ficou conhecido nacionalmente, tem o amor da sua torcida, é um pecado o que acontece com o Gama. Eu acho que se existe um lugar em Brasília hoje onde você possa fazer futebol, esse lugar é no Gama. Porque joga-se ali para 10, para 15 mil pessoas, é uma torcida apaixonada e se você fizer um bom trabalho, se você tiver um bom time, a torcida vai estar presente. Então eu tenho a impressão que quando começou essa situação de desconforto entre a torcida e o Wagner, quando o Wagner se afastou um pouco, deixou na mão de outras pessoas,
a queda começou aí, a hora que passou para a mão de pessoas que não têm conhecimento, não sabem do dia a dia do futebol, não sabem como proceder dentro do futebol, e aí começou a queda, ela veio, igual você disse, da A para B, da B para C, da C para D, e esse ano nem a D. E se não tiver uma providência urgente, rápida, pode acabar. Porque o futebol, você não pode ter um time igual o Gama jogando 3 meses de campeonato e passando o resto do ano parado à toa, sem fazer nada. E perdendo atletas. Por exemplo, teve um atleta aí que se destacou nos jogos que o Gama teve, aí o Gama passou para Série D, rescindiu o contrato, o Atlético Paranaense levou o menino sem ele nem... Sem nenhum tipo de receita. E aí vem o que eu acho que é o mais criminoso de toda essa situação. O Gama terceirizou o seu departamento amador, o Gama perdeu a sua fonte de ouro. Porque na minha concepção, eu estava lá quando o Gama teve Rochinha, Gerson, Jairo e Paulo Henrique, Deda, Humberto, Lindomar, né? Quer dizer, Romualdo, jogadores feitos na base do Gama, jogadores que foram dos juniores, que têm amor pela camisa, que conhece, Anderson, né? Quer dizer, um time formado em casa. E hoje o Gama não tem mais isso. Então, eu acho que precisa urgente que o Gama retome o caminho de reconstrução da sua base, dos seus jogadores, de produção, porque Brasília produz muito craque. Aqui é um grande celeiro. Agora, o que acontece? O menino hoje com 15, com 16 anos, já está indo para São Paulo, para Porto Alegre, para o Rio, já está saindo, ele não fica aqui. Então você não produz jogador. E essa história de montar time há 15, 30 dias da competição, isso não dá certo. Está provado aí, o Sobradinho foi para a Série D e virou saco de pancada. Perdeu para todo mundo. Por quê? Porque formou um time às pressas, com 20, 30 dias para disputar o campeonato. E futebol não é assim. Futebol é trabalho, é sequência. Você tem que estar ali com o juvenil, com os juniores, com o profissional, para um ir suprindo o outro, até você encontrar uma formação, como o Gama encontrou naquele ano, né? Jogadores valiosos. Depois disso, vários desses jogadores, Lindomar foi para a Arábia Saudita, o Gerson foi para a Ponte Preta, o Rochinha rodou o país, Paulo Henrique foi para o esporte. Quer dizer, os jogadores que saíram para grandes clubes. Então é importante que o Gama retome o seu caminho de crescimento e eu acho que isso vai acontecer agora, né? Eu acho que a chegada do estádio, a mudança na federação, pessoas que têm amor pelo futebol de Brasília vão ajudar que a gente consiga reconstruir uma nova página desse nosso futebol.